Bom, selecionei minha lista de leituras para o Victober, Outubro Vitoriano de 2023. Já falei no vídeo passado, mas o Outubro Vitoriano é organizado pela Katie, Kate, Ross, Marissa e Petra. Cada uma das organizadoras lança um desafio com uma certa antecedência, que busca orientar nossas leituras, inspirar nossas leituras, enfim, mas o objetivo do evento não é ficar cumprindo desafio, nada, é simplesmente ler ao menos um livro, um conto, uma novela, um poema, alguma obra de literatura vitoriana durante o mês de outubro. E para os efeitos desse evento, literatura vitoriana compreende todo tipo de obra publicada no Reino Unido e na Irlanda durante o período do reinado da Rainha Vitória, 1837 a 1901. Então são esses os limites. Mentira! Tô voltando aqui porque eu esqueci de novo, gente. No Brasil, o Victober, ele é organizado pela Cristina, do Relivrando. E em Portugal, não sei se a organizadora ainda tem um canal, acho que ela colocou no privado, mas chamava Outubro Vitoriano, o evento. Acho que muita gente ainda participa em Portugal. No Brasil, nós temos a Claire Scosi, que já falava de literatura vitoriana há muito tempo, tem muitos vídeos sobre esse tema, agora ela tá no Instagram, então vale a pena acompanhar. O canal dela sempre fala de literatura vitoriana, entre outros temas. Nós temos a Marcela Santos, que dá um curso de introdução ao romance vitoriano e também tem um canal aqui, também fala muito de literatura vitoriana, tem leituras conjuntas de literatura vitoriana, então vale a pena acompanhar o curso dela, o canal dela, enfim. E também eu descobri recentemente um canal brasileiro que participa do Victober, faz todos os desafios há muito tempo e eu não conhecia. E eu descobri essa semana, depois que eu lancei os meus desafios, aí pesquisando Victober TBR, eu vi que tinha essa brasileira que lançou a dela, que é a Juliana Lira. Então eu vou linkar todos esses canais aqui. Uma outra coisa é que eu gostaria de saber se vocês têm vontade de discutir comigo o que vocês têm lido, as suas escolhas sobre literatura vitoriana. Então, como se fosse um clube do livro, mas sem ser um livro específico. A gente discute o que a gente está lendo, o que a gente quer ler, possibilidade de leitura, cada um escolhe a sua. Se vocês têm interesse, eu vou criar um grupo para a gente discutir nossas leituras, um grupo por um servidor do Discord, que eu acho mais bacana, mais flexível, enfim, aí eu coloco o link aqui no vídeo. E uma outra questão é que esse romance, Você Pode Perdoá-la, eu acho que foi, ou vai ser, publicado pela Pedra Azul. Não sei se já está disponível para vender, enfim, mas esse ano eu acho que saiu ou vai sair. E se vocês quiserem, eu já comecei uma releitura, enfim, já comecei, mas se vocês quiserem ler comigo essa edição da Pedra Azul, também podemos fazer isso junto nesse grupo, enfim. Como vocês sabem, minha vida é muito corrida, assim, atividades normal de vida, filha, cachorro, trabalho, atividade voluntária, enfim. Mas, se houver realmente vontade, a gente pode até marcar um encontro online, né, via Zoom ou Google Meet, enfim. Tudo isso por aquele servidor do Discord a gente consegue. Então a gente pode ler. Você Pode Perdoá-la, vou colocar a capa da Pedra Azul aqui. Bom, selecionei aqui as leituras, vamos lá. Vocês já sabem que com as minhas listas de leituras é mais uma lista de intenção, lista de possibilidades, porque eu mudo de ideia, la dona é mobile, vocês sabem. Mas vamos lá. Eu vou ler a leitura do grupo, né? Essa aqui é a leitura durante o mês de outubro, a forma como vivemos hoje, do Anthony Trollope. Então vou ler com um grupo esse calhamaço delicioso, desse autor delicioso. E esse calhamaço, se não me engano, já cumpre alguns desafios, como por exemplo, o da Katie sobre nova mulher, como eu falei no último vídeo, da Kate sobre um outsider, um estranho, um forasteiro, o da Ross sobre abordar de alguma forma fortemente classe social. Então talvez esse livro tenha esses elementos, não sei, acho que tem. E aí, eu vou ler um outro livro do Trollope, que eu já comecei a ler, que na verdade vai ser uma releitura. Ele é o primeiro volume de uma série de 5 ou 6 volumes, não tenho certeza. Você Pode Perdoá-la. Esse é de 1866 e vai ser uma releitura porque eu quero ler essa série, então é o primeiro dela. Os livros podem ser lidos de forma independente, enfim, mas quero porque eu não me lembro como termina esse livro. Então é um bom sinal de que eu deveria ler novamente esse livro. E ele entra no grupo da Kate, que é ler algum livro publicado em algum dos anos da década de 1860. Então ele entra nesse desafio. Então peguei pra ele. Delicioso, gente. Anthony Trollope é assim, ele tem aquele senso de humor que eu adoro, que é ferino.
e delicioso. Então, um autor aí, um dos meus autores prediletos vitorianos. Para o desafio da Katie, que é a questão de livro que aborda a questão da nova mulher, que eu expliquei no vídeo passado, eu tenho a maior parte dos meus livros vai cumprir esse desafio, porque é um tema que eu gosto, do final do século XIX, enfim. Então eu tenho aqui peças de teatro, né? A Nova Mulher e outras peças da mulher emancipada. As duas primeiras peças de teatro dessa coletânea, se não me engano, essa coletânea dos anos 90, 1998. As duas primeiras entram no desafio porque foram publicadas ali dentro do reinado da Rainha Vitória, e as duas últimas peças não, porque já é no início do século XX. Podem ser consideradas vitorianas por outros conceitos de literatura vitoriana, que levam em conta elementos materiais da obra, enfim, já mencionei isso em vários outros Victobers da vida aí, mas vou seguir o desafio, então vou ler as duas primeiras peças dessa coletânea. E aqui, vocês podem ver as 4 peças, e as que eu vou ler serão A Nova Mulher, de Sidney Grundy, e A Notória Senhora Absmith. Esse título é ótimo, né? De Arthur Wing Pinheiro. Então é isso. Duas primeiras peças dessa coletânea. Outro livro que eu vou ler é um livro que se encaixa naquela minha tag de livros 5 estrelas vitorianos. Previsão de livros 5 estrelas vitorianos. Eu fiz essa tag no Victober de 2021. E esse livro era uma das minhas previsões, que seria para mim 5 estrelas. No Victober de 2022, no ano passado, eu tinha lido uma outra previsão de 5 estrelas, que era As Filhas de Danos. E tinha sido um livro assim que eu não gostei. Então, assim, errei demais nas minhas previsões de 5 estrelas. Espero que eu não erre com esse aqui. E esse livro é interessante porque a autora, Eliza Lynn Linton, esse livro é A Rebelde da Família. A Eliza era uma ferrenha antifeminista. Não sei se esse termo pode ser aplicado, porque também não pode falar de feminismo nessa época, né? Então, uma proto-antifeminista, enfim. Mas que levava uma vida progressista para aquela época. Ela trabalhava, ela era independente, enfim, solteira. Então, é uma figura, assim, controversa, interessante. E nesse livro ela vai abordar mulheres que se encaixariam ali no conceito de nova mulher. Então, ela pode ter, não sei, uma visão crítica sobre esse conceito, não sei. Nos artigos dela, ela era uma ferrenha crítica, mas construiu a figura de uma nova mulher de forma talvez um pouco diferente, não sei. E aqui também parece que há a abordagem de uma sociedade, ou enfim, de relações sáficas na época. Então, um livro interessante. Outro livro que se encaixa no desafio da Katie, da Nova Mulher, é esse aqui que vai ser uma releitura para mim. As Mulheres Ímpares, As Mulheres Singulares, enfim, acho que tem uma tradução para o espanhol como Mulheres Singulares, do George Kissing. Esse livro é um livraço, gosto do George Kissing. Também vai explorar essa questão da mulher solteira, né? Como que faz uma sociedade em que o casamento tem um papel tão importante social e tão importante financeiro para a mulher, né? Para a mulher de uma certa classe social, diga-se de passagem. Como que se faz quando nem todas as mulheres conseguem casar, ou não conseguem fazer bons casamentos, né? Então, isso ele vai explorar nesse livro. Tá, esses são os livros para o desafio da Katie. O desafio da Kate era livros em que há uma figura de um forasteiro, um outsider, um estranho que chega, enfim. E eu acho que histórias de terror, histórias de fantasmas, tem essa figura do forasteiro, nem que seja o fantasma, que é o estranho ali naquele meio. Então eu vou ler essa coletânea de contos de fantasma vitorianos, publicado pela editora Virago. O desafio da Petra é uma narrativa vitoriana em primeira pessoa, e aí eu vou ler o Diário de um Ninguém, esse é um classicão de humor, inclusive, que é narrado em primeira pessoa, livraço também. O desafio da Ross é, como eu já disse, alguma obra que aborde classe social de uma forma forte, enfim. Todos esses livros que eu mencionei, mas especialmente Anthony Trollope, Os Dois Calemaços, e o George Kissing vão abordar classe social de uma forma bastante forte aí na narrativa. Então são essas minhas escolhas para vós. Tá, essas são as leituras de obras vitorianas, no sentido desse evento aí. Mas eu vou ler ainda um livro recente, publicado agora em 2023, que aborda uma figura vitoriana importantíssima,
que é a George Eliot. E eu vou ler esse livro aqui, que é A Questão do Casamento. A Vida Dupla de George Eliot, de Claire Carlyle. E lançado agora em 2023. Parece que essa autora é uma filósofa, uma professora de filosofia. Então ela vai abordar, parece que é um texto biográfico, mas também trabalha a obra da George Eliot. E essa professora, essa pesquisadora, o ponto de vista de análise dela é a questão do casamento, a evolução dessa questão, como ela é abordada, trabalhada nas obras da George Eliot, e o casamento na vida da George Eliot, porque boa parte da vida ela não se casou, ela vivia com um homem que era casado, não era divorciado, os dois não eram oficialmente casados, mas eles viam aquela relação como um casamento ainda mais legítimo do que muitos casamentos por aí que eram, digamos assim, de papel assinado. Então, interessante. E é isso, são as minhas leituras. Eu tenho alguns livros que eu quase coloquei nessa pilha de livros, que vão ficar assim como possibilidade se eu quiser trocar minhas leituras, ou se de alguma forma acontecer um milagre, que não vai acontecer, mas enfim, eu acabar de ler tudo e quiser ler mais coisas, que são esses 3 livros aqui. Esse é uma coletânea de contos, mulheres que fizeram, contos de homens e mulheres de 1890 a 1914. Boa parte desses contos, não todos, vai se encaixar então nesse conceito de literatura vitoriana desse evento. Esse livro é recomendado pela Lucy, que era aí durante muito tempo, foi uma das organizadoras do evento, depois parou, e pela Katie. Então eu vou ler aqui os contos que se encaixam aí no conceito de literatura vitoriana e que também vão se encaixar no desafio relativo à questão da nova mulher, a questão da mulher na época vitoriana, que são contos escritos por homens e mulheres, como diz o título. Um outro romance interessante sobre essa questão da nova mulher, muito citado, é esse aqui, A Mulher Supérflua. Esse título é ótimo, né? De Emma Frances Brooke. Esse é um típico romance que tem uma personagem protagonista que é considerada uma nova mulher. Então, quero ler. E para o desafio da Petra sobre textos em primeira pessoa, como ela disse que se encaixam também cartas e diários, eu gostaria de ler ou começar a ler essa coletânea de trechos de cartas e diários da Rainha Vitória. Rainha Vitória em suas cartas e diários, do Christopher Hibbert, que é o organizador. Essa coletânea, a minha edição é de 2000, do ano 2000, mas eu acho que a primeira edição é de 1984, enfim, anos 80. Então é isso, pelo menos começar a ler essas cartas e esses diários. Bom, agora é isso. Me digam aí o que vocês planejam ler e até mais.